Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você que está aí no Leite Fora da Caixa, procurando conversas fora da caixa. Hoje eu estou aqui com a Fernanda e eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês entenderem o tom dessa conversa. Antes de fazer careta, abra o coração. Hoje vamos falar de imagem pessoal, com a consultora mais fora da caixa que eu já conheci. E sabe por quê? Porque ela rompeu um namoro com um conceitinho básico, raso de moda e assumiu um casamento com a ideia de imagem pessoal como ferramenta de libertação e expressão da verdadeira essência humana. Fer, seja muito bem-vinda ao nosso papo fora da caixa. Conta pra gente um pouquinho quem é você na fila do pão ou na fila do como é que fala? Do provador da C&A. Do provador. Bom, Raila, muito obrigada pelo convite e por esta apresentação. Resume bem o que é o meu trabalho e como eu enxergo esse processo, né? Eu falo que toda vez que alguém imagina uma consultora de moda, não me imagina. Eu acho que isso é um ponto positivo, né? Para a gente poder romper com alguns mitos e alguns preconceitos quando a gente fala de roupa, porque nada mais é do que um instrumento de comunicação pessoal e profissional, né? Então, falando um pouquinho de mim, já estou aí nessa estrada, já tem uns 13 para 14 anos. Eu comecei na área da psicologia, mas eu sempre gostei de moda, desde muito cedo. Então, fui fazer design de moda, super me frustrei na faculdade, porque, enfim, não desenhava, não costurava, e eu queria pensar roupa, eu não queria fazer roupa, eu queria pensar roupa. E aí foi quando eu conheci o processo da consultoria de estilo, consultoria de imagem, que além do personal stylist que a gente aprende na faculdade, e eu vi que existia um casamento entre a psicologia, que era uma coisa que eu ainda gostava muito, só não me via trabalhando dentro de um consultório fechado, enfim. Então, pude casar um pouco dessas duas. Então, quando a gente vai falar de roupa, a gente não vai falar de roupa. A gente vai falar de uma construção histórica, pessoal e com personalidade para a gente contar um pouco de quem somos e o que queremos que os outros entendam sobre nós. Não é imitar alguma coisa ou até mesmo fingir, mas é saber escolher os códigos visuais e colocar isso na nossa roupa, né? Colocar isso na nossa imagem. Eu acho fantástico e eu sempre falo muito de você, Fer, porque eu acho que essa formação em psicologia, ela traz um outro background, ela traz uma outra autoridade, ela traz um outro entendimento de imagem pessoal. E aí a gente começa a ver, né, que a roupa, a postura é a ponta do iceberg, que carrega toda uma carga, né, que essas pessoas trazem e que muitas vezes elas não entendem. E aí elas ficam sempre se questionando assim: por que ninguém me leva a sério? Por que que eu não tenho crédito? Por que que parece que eu sou tratada como criança? Ou parece que eu sou tratada de uma forma que eu não gostaria, né? Eu queria muito que você, eu acho que nesses 13 anos de carreira, você deve ter muita história para contar. Eu queria muito que você trouxesse alguns exemplos para a gente. Não precisa citar nomes, mas de situações profissionais em que as pessoas chegaram para você com algumas queixas e com o processo, né, de entendimento e de reformulação da sua imagem pessoal, isso conseguiu ser melhorado ou revertido. Uhum. Bom, e é isso, Ayla, chega de todos os tipos de histórias, todos os tipos de demandas, demandas mais profundas e emocionais, demandas mais técnicas e mais práticas, demandas de quem está no lugar do nunca pensei sobre roupa, não sei nada, não sei nem o que é um Até algodão isso. Aham. e uma viscose ou um poliéster, que eu acho que é a grande maioria. E pessoas também que chegam nesse lugar da negação, né? Do tipo, eu não preciso disso, isso, o meu trabalho é mais importante que isso. E eu sempre vou reforçar. O que você faz e como você faz sempre será mais importante. O conhecimento que você carrega, a experiência que você tem, né? Os espaços que você já ocupou. Porém, sem a roupa, você demora mais tempo para contar tudo isso. É como se você tivesse que fazer um esforço a mais. Acho que nós mulheres entendemos um pouco mais isso, porque normalmente a gente tem que fazer um esforço a mais para tudo, Uhum. mas sem a roupa, esse caminho fica, né? E eu falo roupa, eu estou falando sobre imagem. Sem essa imagem fica mais longo esse caminho. E aí você me questionando, me veio dois casos à cabeça de duas dentro da área comercial. E aí eu, né, já estou afunilando isso para as pessoas com quem você fala.
Eu tinha uma cliente, e são duas casos bem opostos, porque é bem bacana. Uma cliente que estava na área de vendas de produtos pet, representante comercial de uma empresa de remédios para pets, e ela super tímida, vindo de uma área não da veterinária, mas da agronomia, onde já tinham outros códigos. E quando eu falo de códigos, eu tô falando assim, estava acostumado sempre com as roupas hiperfuncionais, né? Calça jeans, bota, O camisa simplão do xadrez. dia a dia, né? Exatamente, aquele básico que. O básico não, mas vamos chamar de pacote pronto, né? O pacote pronto que se conhecia da agronomia, né? Da área da agropecuária. E ela entra, então, para esse mercado comercial de representação. E aí, a questão andava em locais quentes, de um lugar para o outro, visitas às vezes muito longas, e ela, né, como eu falei, muito tímida, muito reservada, uma pessoa assim, muito organizada, muito didática, mas presa àquela necessidade, àquela imagem que ela trazia da formação inicial. Então, o trabalho não foi, né, botar ela de salto, de calça social, porque isso não fazia sentido nem para o tipo de produto que ela ia apresentar. E também para E é insustentável para a rotina, né? exatamente, para temperatura, para o tipo de rotina. Então, foi pegar essa linguagem que ela já conhecia, né, do pacote, que ela já estava acostumada, calça skinny, jeans, com aquela lavagem bem clara no meio das pernas, a camisa muito engomadinha, muito estruturada, muito ajustada, a bota, e trazendo mudanças de modelagem de uma forma gradual e Uhum. respeitosa, para que ela conseguisse agregar mais camadas, sabe? É como se fossem camadas, camadas de sensações daquilo que ela vestia. Então a gente melhora um pouco a modelagem da calça, o que era o jeans muito skinny, vira um jeans um pouco mais soltinho, o que era muito claro e muito rasgado, vira um jeans com um pouco mais de estrutura. A camisa ganha variações de tecidos, então tecidos mais leves e frescos para a região que ela ia trabalhar. Trazemos cores que se conectem com a personalidade dela mais calma, mais organizada, né? Mas ali incluir alguns acabamentos para ela que eram fáceis, por exemplo, um cinto, um sapato fechado que deixa de ser a bota, mas passa a ser um tênis legal ou um mocassim. Então a gente vai melhorando isso, trazendo para que ela não se sinta enfeitada, fantasiada, mas ainda conectada com uma forma do trabalho dela. Então foi um processo muito interessante, porque a gente teve que fazer mesmo esses passinhos, sabe? De, tipo, Uhum. um pouquinho cada vez para que ela se sentisse representada, acolhida. Criamos algumas coisas muito fáceis para ela. Então, para viagem, era o pacote, eu lembro direitinho, assim, 2 calças, 3 camisas, 2 sapatos, 3 cintos para ela variar, e aí toda vez que ela ia viajar, ela fazia esse combo. E precisava eventualmente para uma terceira peça. Nessa terceira peça já vinha com uma outra calça. Então, o dia que eu usar a terceira peça, eu já sei que eu tenho que usar essa calça. Então, esses truques, né? A gente habituou a chamar de truques de estilo, mas essas resoluções de estilo facilitaram com que ela chegasse de uma maneira menos sisuda, menos fechada, menos rústica, que era a imagem que ela tinha do trabalho anterior, mas ainda conversassem com a área que ela estava assumindo, né? Então foi um processo assim bem bacana, bem tranquilo e gradual. Mas, como eu falei, eu tenho um outro exemplo que foi meio que o contrário. Uma cliente que vinha da publicidade, super criativa, super dinâmica, e ela migra para a área de representação comercial farmacêutica, que vinha com várias diretrizes, né? Eu acho que tanto a representação farmacêutica como consultores de imóveis, eles chegam de novo, né, um pacote muito pronto. E era sempre uma coisa assim, muito séria, muito social, às vezes um pouco mais distante. Então era calça alfaiataria, aquela calça mais reta, com tecido mais encorpado. A terceira peça, o salto, né, a bolsa meio quadradona, assim, uma coisa meio luxuosa. E ela falava, Fernanda, não tem nada a ver comigo. Eu vim para essa área porque eu queria fazer diferente, eu não queria ser mais uma representante farmacêutica. E aí a gente entra com uma brincadeira de cores. A gente fez o quê? Manteve todas as formas que eram necessárias, né? Esse código mais formal da calça reta, da sobreposição. Só que a gente É vem porque é brincando uma com as. exigência das empresas, né? Exatamente, eu falo, quando o jogo tá posto, a gente segue o jogo.
A gente Uhum. brinca com as peças que podem ser, né, variáveis. Então a gente entra com combinações de cores, traz muito o roxo, o azul intenso, né? Eu lembro de fazer uma combinação dela de uva com amarelo, sabe? Um amarelo mais cítrico. E ela Uhum. fala, nossa, eu nunca tinha pensado nessa junção, consegue me representar e eu ainda não me sinto deslocada com os meus colegas de trabalho, né? E ela começou a ser reconhecida muito por isso. Ela brincava, ela representava produtos infantis, né? Remédios infantis. Ela fala, Fernanda, o pessoal já fala, chegou a representante farmacêutica do blazer roxo. Chegou a moça. E aí, não usava salto. Aí a gente foi buscar sapatos que trouxessem toda essa linguagem social, formal, que o Scarpin tinha, mas Uhum. mais confortáveis. Então, sandálias com designers diferentes. E o mais legal é pensar que isso não era uma questão de preço. Ela não teve que acessar marcas inacessíveis, né? Do tipo fazer dívidas para comprar roupas. Mas é saber escolher, entrar dentro de uma loja, seja um departamento, ou seja uma loja até mais popular, e você conseguir selecionar dentro daquilo. Sempre atenta muito aos tecidos, ao caimento da peça, né? Isso é uma coisa muito importante. Tamanho correto, gente, Uhum. faz uma diferença, mas assim, muito É. grande. Uhum. Então, assim, não é uma questão de tipo, a marca X é melhor que a marca Y. Se você entra na marca X, que é maravilhosa, e você compra um tamanho errado, seja maior ou menor, isso por si só já desmonta muito da sua comunicação visual. Então é isso, a gente adaptou muito bem o tamanho, né? Ficou certinho. A gente teve que desconstruir um pouco isso, porque ela tinha um corpo que não é dentro do padrão, então eu estava acostumada a comprar números menores para não se sentir tão assim fora do padrão. Eu falava, não, tamanho é só um número, a gente precisa, né, colocar aquilo que funciona. Então foram dois processos bem diferentes. Um que a gente traz um impacto muito maior, a gente traz um nível de criatividade, e o outro que a gente vai construindo aos poucos essa viradinha de chave, né? Porque eu Uhum. falo, estilo não é uma coisa que você liga e desliga, não é um interruptor de tomada. É algo que você vai construindo. E às vezes você vai demorar mais tempo para construir, às vezes você vai ter que fazer isso de uma maneira mais calma, mais sutil. E tem outras pessoas que já chegam com essa linguagem pronta e você faz isso de uma maneira mais rápida, né? Ou às vezes até com mais ousadia. Mas cada caso é um caso, cada história é uma história. Mas o que, que a gente tira dos dois exemplos? As duas clientes, né, os dois clientes estavam se colocando em uma situação onde a imagem precisava ser essa ponte. Uhum. Precisava dizer o que eles faziam. Não só a palavra, não só a postura, não só a forma de trabalhar, mas a roupa ela precisava ser instrumento, assim como um bom computador, como uma boa mala para viagem. Ela precisava ser instrumento que representasse quem elas são, mas também representasse o que elas fazem, Uhum. né? Porque eu falo muito isso com os clientes, enfim, com quem eu converso. É besteira a gente pensar que a gente só veste o que a gente quer. Seria muito lindo a gente poder dizer isso. Ai, nossa, você é livre para usar o que você quer, você pode. Porque se eu fosse usar só o que eu quero, eu queria sair de pijama, Uhum. né? A gente queria ficar de pijama o dia Mais todo. confortável, mais fácil. É ótimo para você, né? A gente não vai vestir só o que a gente quer. Uhum. É uma balança. A gente entrega um pouco de uma personalidade, com uma cor, com um design, mas eu também preciso entregar aquilo que a minha profissão pede. Uma arquiteta se veste diferente de uma médica, um representante de imóveis se veste diferente de um advogado. Cada profissão vai ter os seus códigos e é muito importante que a gente saiba, conheça, mas que a gente vá além, que a gente não fique preso neles. Porque às vezes não tem nada que você fala assim, eu não faço nada de errado, né? Uhum. Nossa, eu uso uma calça social, eu uso uma camisa, eu uso um cinto, um sapato social. O que mais eu poderia fazer? Uhum. Você só está se colocando na média, né? Eu acho que é muito isso. Quando você faz o que tem que fazer, você coloca na média. A Uhum. minha cliente, representante comercial de produtos veterinários, ela poderia continuar usando a calça jeans e a camisa, não tinha nada de errado, mas ela estaria na média, Uhum. né? Ela provavelmente sairia do cliente, entraria outra pessoa e talvez ele não soubesse distinguir quem era quem. Então, quando você faz o que precisa ser feito, mas você complementa isso com as suas características, Uhum. né, com as suas habilidades, com os seus diferenciais na roupa, você também consegue ajudar para que a sua palavra chegue mais longe.
né, para que o seu trabalho chegue mais longe. Sim, e é um negócio engraçado, porque assim, dá para fazer um paralelo muito grande com essa parte de gestão de carreira, porque a imagem ela entra como um componente na sua gestão de carreira, né? E quando a gente fala em gestão de carreira, eu sempre falo muito assim para as pessoas que você precisa ser algo, né? Se a gente for te transformar num produto numa prateleira, você precisa ser um produto que seja atrativo, que seja escolhido. Porque o comprador, o cliente, ele tem muitas opções. Ele pode atender várias pessoas ali no dia a dia dele e ele tem que tomar um monte de decisões. E uma grande parte dessas decisões são inconscientes, assim como quando o consumidor vai lá na prateleira e escolhe um produto, né? Então, eu vejo assim que existe uma linha muito tênue, né, entre você obedecer coisas que vão te fazer ser escolhido, mas também se respeitar e respeitar o mercado que você trabalha, Uhum. né? É. Então, eu acho que se a gente fosse pensar, é como se fosse um triângulo mesmo, né? O mercado exige algumas coisas, né? Ou seja, se eu vou comprar um sabão em pó, eu imagino o sabão em pó numa caixa ou o sabão em pó numa garrafa, né? De um jeito que a pessoa que está ali entenda que aquilo é um sabão em pó, né? Seria muito estranho você chegar para comprar um sabão em pó dentro de uma lata, É, como uma lata de tomate, né? exato. Então, né? é, é, então, tem isso, mas também tem a questão da personalidade, da marca pessoal dessa pessoa. E uma coisa que eu aprendi muito com a Fer, gente, foi assim: eu fiz o processo de consultoria de estilo com ela, mas além da consultoria, eu sempre consumi muitos conteúdos dela. Então, por exemplo, eu era representante e eu era péssima para fazer mala, por exemplo. Péssima. Eu levava a minha mala, assim, nunca tinha o que eu precisava, ou era coisa de mais, ou era coisa de menos, muito pesada. E aí, eu lembro da Fer me ensinar não, ela ensinou no Instagram a fazer uma conta, né, de quantas partes de baixo você usaria para quantas partes de cima e tudo mais. Gente, resolveu o meu problema. A minha mala ficava pequenininha, super usual, e eu acho que para você que viaja a trabalho, você vai entender muito o quanto uma mala bem feita é um alívio, porque você olhar para uma mala mal feita a semana inteira, você fica com muita raiva de você mesmo. E eu passei anos nesse processo. Então, por exemplo, eu consegui abrir espaço na minha mala para eu comprar um ferrinho de passar roupa e levar um ferro de passar roupa para passar as minhas camisas, porque chegava tudo embuchada, né? E eu tinha meio que essa coisa, eu falava, é assim mesmo, eu carrego mala. E aí eu falei assim, não, peraí. Eu chegar com uma camisa passadinha, poxa, eu represento uma empresa grande, americana, tudo mais. Eu não posso chegar lá com o colarinho tudo assim, tudo errado, todo torto, né? Então, assim, é um detalhe, é um colarinho, sim, mas o comprador, ele te lê em segundos. Um cliente, ele te E lê é em interessante, segundos. só te cortando um pouquinho, mas que essa parte da leitura é muito importante. Ele te lê em segundos, mas ele não sabe o que ele está vendo. Ele está Exato, só entendendo. Ele não sim, está falando, nossa, não gostei dele porque o colarinho é, estava amassado. é, A leitura que ele fala é a imagem está de alguma forma confusa. E aham, essa confusão me passa a sensação de que talvez eu não possa confiar tanto nessa pessoa. exato. A leitura é essa, É a entendeu? coisa do blink, né? Você Uhum. piscou, alguma coisa soou errado. Ou não passa confiança, ou passa um descompromisso. Alguma coisa que às vezes o cliente não faz ideia de que ele está julgando. E eu acho que uma coisa até que eu anotei aqui que é muito importante é para as mulheres, né? A gente vive um momento, principalmente as mulheres mais jovens, a gente vive um momento muito de libertação. De todo mundo tem que aceitar tudo e eu vou pôr a roupa que eu quero, eu sou livre e tudo mais, mas a gente tem que ter muito cuidado porque, infelizmente, nós temos um código que é histórico de séculos, de milênios, né? Então, se você chega, por exemplo, com uma coisa muito provocante, e o provocante não é muitas vezes só um decote ou só uma fenda, uma coisa mais justa. Você tem muitas maneiras de ser mais provocante na sua mensagem e depois você não pode achar ruim que às vezes você não conseguiu passar aquela imagem de credibilidade, de responsabilidade, e tudo, porque muitas vezes você chegou lá e aí você, muito jovem, você demora muito para descobrir isso. E para entender que você precisa É, obedecer o código. essa questão da vestimenta para a mulher, ela carrega muitas camadas, muitas questões históricas, né? Primeiro porque nós, mulheres, fomos ensinadas que somos vistas como quando somos produtos. E Uhum. aí, como produtos, a gente acaba, né, históricos também de roupas mais sensuais. Tanto é que a gente se habituou a se achar mais bonitas quando estamos usando roupas
mais sensuais. Mas aí o mercado também chega e fala, ah, mulher não pode chamar atenção, então, tipo, se vista de homem, né? Blazer, calça, Sim, sapato. que é muito comum no Então, meio assim, veterinário, né? exatamente. É uma questão muito mais complexa. E aí eu sempre comento uma coisa: se vestir para homens que não trabalham a sua imagem, eles desperdiçam muito mais do que mulheres que não trabalham a sua imagem, porque o universo masculino ele é muito mais simples, ele Uhum, é mais fácil de hackear, e não fazer isso é perder uma chance muito grande. Enquanto nós, mulheres, a gente precisa pensar muito mais sobre isso. A gente pensa na nossa segurança, a gente pensa na receptividade do nosso trabalho, a gente pensa no pós do nosso trabalho, a gente pensa no corpo, né? Então, assim, tem muitas outras camadas. Então, para nós é muito mais complexo se vestir. Então, não há desculpa para homens não fazer, porque o de vocês é muito mais uhum, simples, né? Mais acessado. Enquanto para nós mulheres a gente tem que pensar muitas camadas. A questão da roupa provocante, primeira coisa que me vem para quando eu penso em representantes comerciais, seja de qualquer área, é a segurança, é o uhum, nível de assédio que acontece. Então a roupa também pode ser esse instrumento de se proteger, mas também sem deixar de se vestir como gostaria, mas porque às vezes a gente entra nessa camada do vou me vestir de homem porque aí ninguém me percebe, ninguém me vê. uhum, Eu tive uma cliente que ela não era da área de representação comercial, mas ela era da área da advocacia, uma assistente de juiz e um juiz de uma vara muito pesada. Ela falou, Fernanda, eu passei 10 anos me vestindo para ser invisível, uhum, porque era um ambiente tão pesado, tão difícil, que a única coisa que eu queria era não ser vista. Então, ela também passou muitos anos negando o que era dela, a essência dela, em razão de uma proteção. Né? uhum. Então, quando ela sai desse trabalho, que ela vem procurar consultoria, ela falou: eu quero entender o que eu vi, mas eu não consigo de todo desconsiderar o que eu usei durante todos esses anos. Então, algumas coisas permanecem, outras novas vêm. Eu acho que a palavra de ordem é o equilíbrio. E principalmente, gente, o bom senso, né? Eu acho que se olhar no espelho, não com aquele pensamento do tipo, tô bonita, tô magra, não tô magra, mas a quem serve essa imagem, né? Para Uhum. que serve essa imagem? De que forma ela pode me ajudar ou me atrapalhar? Eu acho que essas são as perguntas mais sinceras que a gente precisa se fazer, tanto homens quanto mulheres, mas claro, não, mais nós mulheres, né? Quando eu brinquei no início que o que vocês esperam de uma consultora são imagens muito diferentes do que eu sou, é para isso. A minha imagem serve como uma quebra de expectativa. Para que serve a sua imagem, né? A quem ela serve? A você, o outro, a sua profissão? O que é mais importante hoje? Aí ela falou, né, que é uma tríade, como se fosse um triângulo, e é justamente essa a base da construção de estilo. Aí ela que já passou pelo processo sabe, a gente não tem um estilo, a gente tem guias, e esses guias são três pilares muito importantes. Um da sua essência, um do seu contexto profissional, né, aquilo que traz, né, a realidade, o centro, e um com seus objetivos, as suas metas, os seus desejos, porque tudo isso precisa estar englobado na sua imagem, né? E, enfim, eu acho que daria para a gente ficar assim várias e várias horas falando sobre isso, porque roupa não é só roupa, mas a gente passou a tratar ela como só um item de consumo, mais uma blusinha, mais uma calça, mais um sapato. E não é isso, a gente precisa passar a comprar com mais intenção, a gente precisa passar a se vestir com intenção, e não para complicar, mas para que isso seja de fato transformador para sua autoestima, né, para sua consciência corporal e também para sua vida profissional, né? A gente precisa pagar boleto, a gente precisa ganhar dinheiro, Uhum. então ter esse olhar do tipo, nossa, eu vou levar um ferro para viagem. Isso vai me custar acordar 15 minutos mais cedo para eu poder passar essa camisa? Sim, a gente vai fazer. O que eu não vou fazer? Não vou colocar um salto numa mulher que vai viajar entre 3 cidades no mesmo dia, num calor de 40 graus, dirigindo. Isso não. Mas a camisa bem passada é possível, entendeu? Então a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns tempos, de alguns minutos para se dedicar a isso, mas nunca a ponto de prejudicar o desempenho, né? E o conforto. Eu acho que essa coisa do tempo, né? Essa é uma das grandes bandeiras que eu levanto, essa coisa da gestão do tempo, de você entender quais são as suas prioridades, tanto pessoais quanto profissionais, e você empregar as horas que você tem, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E a gente consegue falar isso num nível micro, que é dos 15 minutos
que você acorda para você se arrumar melhor, para você se preparar melhor, às vezes para você ensaiar o que você vai falar, né, com uma reunião difícil e tudo mais, mas ela se aplica muito ao macro também. Porque quando você fala em vendas, vendas é basicamente saber fazer conta. É você saber quantos quilômetros você vai precisar rodar, quantas visitas você vai precisar fazer para você chegar ao sim, que no fim é um número, que é o seu faturamento. Então, se você precisa faturar, não sei, 200 mil no mês, você tem que fazer a conta de quanto você vai conseguir ter de sims ao longo dos seus dias de trabalho, que são 22 dias. E aí, a Uhum, imagem pessoal, eu acho que ela é uma grande ferramenta para você chegar nesse sim mais fácil. Porque se você causa uma imagem ruim, uma imagem que às vezes traz desconfiança ou traz um pé atrás em algum sentido, enfim, se o cliente ainda não te deu abertura por causa da sua imagem, às vezes você vai ter que rodar mais, você vai gastar mais tempo, você vai ficar muito mais tempo para chegar naquele faturamento que você quer. Então, a sua imagem pessoal, ela pode ser um catalisador desse processo, né? Então eu acho que a imagem pessoal ela está muito ligada ao seu resultado propriamente dito, né? E eu acho que, por exemplo, quando a gente fala com pessoas muito numéricas, né? E tem vendedores que têm esse perfil que eu tenho certeza que estão assistindo uhum, e falam assim, ah, mas essa conversa de barará, eles acham tudo muito intangível. Mas é aquela coisa do falar assim, deixa eu te falar, a sua imagem pessoal pode economizar tantas visitas. Às vezes você vai ter que fazer 10 visitas num cliente. Se você tiver uma boa imagem pessoal e você tiver consciência disso, você vai gastar 5. Então é menos uhum. sofrimento, é menos tempo para, enfim, chegar no seu resultado, né? Quando eu trabalho com pessoas da área do comercial, né, do atendimento, eu falo muito sobre conhecer o seu cliente também, conhecer o seu produto e saber o que é esperado. Porque, por exemplo, né, eu dei o exemplo dessa minha cliente da área de veterinária, dos pets, e eu falava, não faz sentido você chegar de vestido. Não é Uhum. isso que eles esperam. Então, às vezes, não é o gastar muito e elaborar muito que vai te ajudar. Pelo Às vezes, contrário. às vezes é pensar de uma maneira estratégica. Uhum. O cuidado com a peça estar nova, minimamente passada, limpa, cheirosa, isso é o mínimo. Agora você pensar, poxa, aquele meu cliente é um cliente mais simples, é um cliente que toda vez que eu chego, ele tá de uma maneira muito casual, faz mais sentido eu chegar de uma forma, né, que se conecte com essa linguagem dele. Agora, se eu estou chegando num cliente que acabou de renovar a loja, que a loja está impecável e que ele é muito primoroso nesses detalhes, faz muito sentido eu cuidar ainda mais, porque a hora que eu chegar, eu sei que ele repara muito mais nisso, né? E a consultoria, né, o trabalho da consultoria não é para deixar isso complicado, mas é para abrir os olhos. Você falou da questão dos tempos, né, de ter as 24 horas, e às vezes nem é isso, né, porque às vezes as pessoas também não têm, às vezes o acesso é diferente, o tempo que se gasta de locomoção, os meios é diferente, mas você criar estratégias inteligentes, Uhum. acessíveis, para que você ganhe tempo, né? É muito diferente você, por exemplo, pensar em comprar um ferrinho bom para passar suas roupas do que você pensar que você tem que mandar essas peças para a lavanderia, para quando você chegar na cidade, você carregar isso num cabide. Então, é criar estratégias para facilitar. Às vezes o ferro é muito mais viável do que você levar tudo Uhum. pendurado, passado, que veio da lavanderia, enfim. Então, é criar estratégias que funcionem. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito diferente. Mas abrir os olhos para esse tipo de leitura é muito importante, porque todo mundo faz esse tipo de leitura, até quem não é cliente, né? A gente fica aqui falando do cliente, mas até nós mesmos fazemos esses tipos de leitura, né? Quando a Ayla me convidou para a entrevista, eu falei, bom, eu tenho uma telinha pequena, eu não uso muito, né, carregada de maquiagem, eu não uso muita cor, mas eu gosto de acessórios, então eu vou trazer os acessórios como um elemento de marca. Não quero trazer cores muito vivas, porque senão as pessoas ficam com aquela ideia de que consultoria de estilo é para colocar cor em todo mundo. Então eu queria usar uma cor neutra. Então tudo isso foi pensado para que de fato vocês ficassem com vontade de escutar, de compreender a forma como eu trabalho. Então é isso que a gente trabalha na consultoria, é para abrir os olhos para esse tipo de análise que normalmente a gente faz de uma maneira automática e muito superficial, né? Para você planejar mesmo, falar, não, eu preciso de
tantas camisas básicas, camisas de uma qualidade boa, um bom algodão, mas num preço X, num preço acessível. Mas aí eu vou comprar 2 só, melhores, que tem às vezes até uma marca mais visível, porque eu sei que eu tenho clientes X, X, Y que vão me reparar nisso. Então, ótimo. Então, eu já divido o meu orçamento de roupa pensando nisso. Ah, eu tenho meus clientes, eles olham muito a questão do relógio. Agora a gente está voltando, né? Ainda tem isso, porque tem toda uma construção histórica. Então tá voltando o uso do relógio de pulso, né? Então, nossa, meus clientes eles sempre estão de relógio, ou eles comentam sobre isso. Então, poxa, talvez seja a hora de eu pensar em investir em um relógio. Ah, precisa ser o relógio Top Master caro? Não, os mesmos códigos, uma boa pulseira de couro, um bom metal, uma coisa mais discreta, vai funcionar? Ótimo. Então é isso, é você pensar os códigos que a gente está acostumado a ver e empregar isso na sua vida de uma maneira mais estratégica. O pessoal viaja na onda do luxo, Uhum. né? Eu trabalho muito com o mercado imobiliário e eles estão assim viajando na área do luxo. Eu sempre vou fazer palestra, eu falo, gente, segura a onda, porque senão daqui a pouco tá todo mundo endividado, comprando o cinto, né, da Louis Vuitton e da Gucci para poder usar. Sim. Vamos pensar o que isso representa e de que forma você pode trazer isso sem se prejudicar, né? De uma maneira que se conecte com esses códigos do luxo, do produto top A, mas que faça sentido para você, para sua vida, né? Para o seu dia a dia e que seja mantível, né? E que seja Sim. ali coerente e consistente. Ai, sensacional, Fer. Olha, eu acho que é, isso traz muita luz, né, para essa conversa, até porque, como os meus, a minha audiência, ela vem muito do agro, né? Então, é uma área que a gente sabe que as pessoas julgam bastante, mas as pessoas não sabem o nível que julgam e não sabem quanto poder elas têm, né, de fazer esse ajuste de uma camisa melhor, de uma postura diferente, né? Eu acho que isso é muito legal. Isso fala tanto com homens quanto com mulheres. Isso fala tanto com pessoas mais jovens quanto pessoas mais experientes, né? E acho que uma coisa que a gente tem que concordar é que realmente a gente toma muitas conclusões. A mídia tá aí há muitos anos mostrando isso pra gente, né? O quanto que é importante a imagem, por exemplo, de um político ou de uma pessoa que vai numa entrevista, né? Se ela E é. olha, eu vou te falar que eles usam quase nada. Eu falo que é muito louco, porque é algo que tem tanta exposição e Sim. eles usam muito pouco desse conhecimento, né? Uhum. E uma coisa muito interessante pensar até para as pessoas mais experientes, tá? É porque às vezes o ajuste é tão pouquinho, é tão. É, é, é... Às vezes a gente fica imaginando que precisa ser uma revolução, estilo Esquadrão da Moda, né? A gente falava isso no Aham. começo. Precisa passar por um portal e nascer de novo. Gente, às vezes é um ajuste de modelagem, às vezes é um ajuste de tecido, de tamanho, tá pouco, gente, está muito acessível. Mas para isso vocês precisam começar a prestar atenção. Sim. Prestar atenção, simples assim, né? Fer, essa era Tomar uma das cuidado. perguntas que eu queria fazer para você. Beleza. Então, nosso ouvinte aí escutou e falou assim: preciso repensar minha vida, preciso olhar meu guarda-roupa. O que que seriam assim 3 dicas que você daria para essa pessoa? Assim, comece por aqui, pensa nisso, faz um teste assim, não sei. O que que você Uhum. diria? Eu começaria pelo básico, que é olhe as condições das suas roupas. Se elas estão desbotadas, se elas estão manchadas, né? A gente é um país que usa muito desodorante, é um país muito quente, isso mancha muito as roupas. Então, observem isso. Observem o desbotamento do tecido, se já perdeu um pouco da cor, ou se o tecido, por alguma razão, ficou mais fino ou mais gasto. Se não tem bolinha, se não tá faltando botão, o básico, tá? Uhum. Barra de calça para todos, homens e mulheres. Barra de calça, gente, não pode sobrar. Ai, mas eu não gosto de calça curta. Eu não tô falando de calça curta, porque às vezes é melhor quando falta do que quando sobra. E os homens têm muito esse hábito de não ajustarem Sim. comprimento de calças. Então, gente, alinha ao comprimento do tornozelo, ao toque ao sapato. Mas esse tipo de acabamento faz muita diferença. E Muita pega tudo de diferença. uma vez, né, Fer? Leva tudo de uma vez só, gente. Faz um carnezinho com a costureira. Se precisar de indicações, gente, mas não é fácil. Ou não é difícil. Hoje você joga no Google, tipo, o bairro que você mora,
costureira, vai aparecer, entendeu? Uhum, Então é isso, é um ajuste simples, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que uma coisa interessante que a gente pode pensar e que também é fácil é o que eu faço sempre e que eu faço igual, poderia fazer um grauzinho diferente. Tipo, uhum, eu só tenho calça preta, só uso calça social preta. E se eu tivesse uma azul marinho? Será que o uhum. mundo ia acabar, né? Se eu tivesse uma cinza? Se eu tivesse uma marrom? E se eu tivesse uma caqui? Então, fazer essa mudança. Para as mulheres, às vezes, é a questão da modelagem. Eu só uso calça skinny. E se eu usasse uma mom, né, que é aquela mais soltinha no quadril, que é a funila? Se eu usasse uma reta, uma pantalona? Às vezes, essa mudança sutil de modelagem, né, esse teste, já traz uma nova sensação. Ninguém nos ensina a vestir. A gente faz muito por cópia, né? Por tentativa e erro, por observação. E a gente cresce com algumas crenças. Que roupa justa emagrece, que só o preto emagrece, que mulher baixa não usa saia, midi, que homem tem que usar sempre camisa azul clara. Então a gente cresce com algumas verdades. Questionar um pouquinho essas verdades já nos coloca um passo à frente da maioria dos profissionais, né? Ainda Então, mais hoje que tem tanta blogueiragem, né, Fer? Nossa, as pessoas às vezes saem parecendo, sei lá o que, pé na padaria, sabe? é porque existem de todos os tipos. Existe quem não Aham. faz nada, quem faz muito, quem peca pela falta, quem faz pelo exagero, mas eu acho que quando a gente fala de vida real, né? Ninguém aqui passa. Eu Uhum, acho que quando eu falo isso muito para as minhas clientes, né? Que chegam, eu tenho medo de exagerar. Eu falo, olha, a gente quer vida real, que paga boleto, que leva o menino na escola, que tem que arrumar a casa, ninguém passa. Quem uhum, passa é a moça que ganha a passagem para ir para a Grécia, para tirar as fotos, para aquela vida, né? uhum, A vida real é difícil alguém exagerar. Então, uhum, que às vezes a nossa dificuldade é de fazer um pouquinho a mais, uhum, né? Então, assim, uma brincadeira que eu falo muito com as minhas clientes é assim: ó, tá pronta para sair? Olha no espelho. O que você pode botar um pouquinho a mais? Um batom, um acabamento no cabelo, um anel a mais. Para os homens, melhorar os cintos, gente. Homens, olhem os cintos. Às vezes os cintos estão assim, capenga já, o couro já desfez, já tá saindo. Então, renovem os cintos, renovem os sapatos, né? Tudo isso são coisas pequenas e que tão acessíveis que eu falo, fáceis de resolver, que eu não vou chamar de barato, porque hoje mais nada é barato, uhum. mas que são fáceis, passíveis de resolução e que podem ser feitos, entendeu? É uma coisa que eu ajustei muito nos últimos anos foi a quantidade de coisas que eu comprava e parar um pouco e pensar assim, quantas vezes eu saio no mês, né? Então, eu saía, sei lá, uma vez no final de semana, duas vezes no final de semana, então dava aí entre 4 e 8 saídas, agora não, com o bebê já é bem menos, mas dava aí entre 4 e 8 saídas no mês. E quando eu vi a proporção de roupas que eu comprava, eram sempre roupas para sair. E aí um dia eu parei e falei assim, peraí, por que que eu gasto 90% do meu tempo usando roupas? Eu trabalho todos os dias e eu vou na academia, eu faço algum tipo de atividade todos os dias também. Ou seja, não é mais interessante eu gastar algum dinheiro numa calça jeans melhor, numa camisa melhor, numa bota melhor, né? Que vão durar bastante tempo, precisam ser muito confortáveis. Foi uma época que eu troquei a mala que eu viajava, que eu comprei uma mala muito boa, que a rodinha rodava sem problema, que não, sabe, que a coisinha subia e descia, Uhum. que cabiam minhas coisas. Eu comprei uma boa necessaire, porque eu falei assim, gente, isso eu uso todos os dias. E se eu tô Exatamente. com uma roupa desconfortável, ruim, feia, eu tô carregando essa imagem todos os dias, né? E Uhum. a proporção de coisas, e roupa de academia também. Era um top melhor, uma calça melhor, uma coisa mais confortável, mais durável, porque todos os dias eu usava. E aí a roupa E para sair, eu tinha um monte de coisas que eu não usava, um monte de vestido que eu nunca tinha usado, para aquele jantar que nunca chegava, para aquela festa que nunca chegava, o casamento que eu nunca fui, sabe assim? E aí eu economizei muito dinheiro nesse processo, né? Fiquei muito menos ansiosa. Eu acho que com essa sensação, mulher tem muito isso, né? De ai, não tenho nada, né? uhum. E eu acho que ficou muito mais proporcional. E a minha imagem também ganhou muito com isso, né? Nós somos um país de uma cultura muito da imagem para fora, né? Hum, Então era a roupa da missa, a roupa do domingo, e a gente se habituou a gostar de consumir roupas que fossem para fora. Para fora, quando eu digo
para eventos, para passeios, para festas, para aniversários. E aí o hábito sempre foi: já usei demais para sair, agora eu vou para o trabalho. Uhum. E né, o pensamento tem que ser o contrário. O retorno financeiro está muito mais na imagem profissional. Então, pensar o seu guarda-roupa profissional, ele vem primeiro. Ninguém precisa se vestir só de roupa de trabalho. Inclusive, eu defendo muito a mudança de estética entre trabalho e vida pessoal, Uhum. né? Até mesmo pela sensação emocional. Mas o primeiro pensamento é o que eu preciso para o trabalho. Porque se você fizer um exercício prático de colocar num gráfico de pizza o que você mais faz, provavelmente vai sair o trabalho. Então, se Uhum. você dividir em fatias, provavelmente 7 de 10 vão ter o trabalho, uma de 10 vai ter atividades físicas ou atividades pessoais, 2 de 10 ali vão ter vida pessoal. Então, o investimento, e o investimento até em qualidade, precisa ser muito maior, né? Uhum. Precisa ser muito mais estratégico. Maravilhoso. Fer, Uhum. o papo tá maravilhoso, mas vou para minha última pergunta para você. O que Tudo que você bem. daria de dica aí? Geralmente eu pergunto filme, livro ou série, mas enfim, como o nosso assunto ele é um pouco diferente, fique à vontade para indicar o conteúdo que você achar que vai agregar aí para nossa audiência. É bom. Eu acho que é infinito, né, a quantidade de indicação, mas eu acho que o legal é dicas onde a gente possa se inspirar. Então, eu acho que pro feminino, pro público feminino, eu indico um livro muito bacana que é sobre roupa de trabalho, Mulher, Imagem e Trabalho, da Thais Farage, muito bom. Enfim, vai questionar muito essa nossa dificuldade de se colocar no nosso espaço profissional. Uhum. Ainda para as mulheres, de seriado, tem um muito interessante que chama, e que é bem leve, que chama The Bold Type, que, se não me engano, é da Netflix, e que vai mostrar três mulheres em início de carreira e seu processo de ascensão na carreira. E são três personalidades muito diferentes, então você consegue ver os códigos visuais muito diferentes em cada uma. E eu acho que isso é muito bacana. Na área de séries, e aí falando para geral, eu acho que um clássico, né, dos seriados, que é o Mad Men, que serve para todo mundo, a gente consegue Tô muito perceber assistindo, amo. a escala dessa melhora visual e o quanto isso é imprescindível para aqueles locais de poder, enfim. Eu Uhum. acho que dá para a gente compreender um pouco isso. A mesma coisa tem no Suits também, lógico que é numa Uhum. área de advocacia, mas também tem essa escalada visual dos personagens. Eu acho que pode ser interessante. Deixa eu pensar mais filmes. Eu gosto muito de filme histórico. Uhum. O Discurso do Rei, Uhum. que é um que vai trabalhar essa questão da voz, da postura, mas ele também tem o processo do mudar o que veste, né? Então eu acho muito interessante. Na mesma linha, a gente tem o seriado do The Crown, que mostra Você que ia a falar, The ascensão. Crown é muito É, legal. pois é, porque você tem a mudança ali da Rainha Elizabeth quando ela vai assumir o trono, tudo que ela tem que mudar, enfim. Então eu acho bem bacana. Deixa eu pensar o que mais. Acho que são boas indicações esses, já dá pra gente ter uma ideia. Tem os clássicos, assim, né, da vida, tipo Erin Brockovich também, que mostra muito essa escalada profissional e o quanto ela não era entendida pela forma como ela vestia, né, ela foi Uhum. muito julgada, enfim. Eu acho que pode ser bacana também. Ai, que legal, Fer. Nossa, amei. Amei demais. Acho que é realmente isso que a gente está procurando. É uma conversa mais profunda, mais tocando em realmente dores que as pessoas têm e respondendo perguntas, respondendo aí questionamentos, né? Como que eu consigo resolver essa coisa da imagem? O quanto que isso é importante, né? Eu tenho certeza que quem chegou aqui chegou porque tem um interesse e muitas vezes você tem interesse e ter respostas, você tem um caminho aí nesse meio, né? Então, eu queria muitíssimo te agradecer pela conversa, amei. Gente, recomendo muitíssimo a Fernanda, não só
a consultoria, mas todos os conteúdos, como eu disse para vocês, assim, meus contatos com ela foram vários e sim, sempre foi muito aprendizado, sempre foi muito ganho. Não teve uma coisa que eu aprendi com ela que eu falei assim, ah, isso acho que não sei, não se aplica. Sempre foram coisas que me ajudaram muito a deixar minha vida muito mais prática, minha imagem mais forte, mais condizente. Eu tinha uma coisa, né, antigamente de olhar para mim e falar, essa não sou eu mais. Quando eu tinha um cabelão grandão, loiro, né? Em determinado momento isso fez muito sentido para mim, mas chegou uma hora que eu olhava para mim e eu falava para as pessoas e ninguém me entendia. Todo mundo, mas seu cabelo é lindo e não sei o quê. E eu lembro que eu falei para Fernanda que assim, eu não sinto mais eu mesma, né? E isso foi com o meu cabelo. Tem pessoas que sentem isso por outras coisas, né? E, Uhum. e esses processos internos, eles refletem muito no externo nosso, né? Então eu passei por isso, eu acho que tem muitas pessoas que talvez possam estar passando por isso também, que estão assistindo essa entrevista, né? E isso é muito legal você saber assim que tem jeito. Tem jeito de você ajustar a sua imagem para você se olhar no espelho e se reconhecer. Foi até uma coisa que eu anotei aqui, reconhecimento. Não existe sensação melhor do que você estar confortável sendo você mesmo, né? Você saber que você pode ir para o mercado, você pode atender alguém, mas você também vai ter seus momentos de vida pessoal e você se sentir você mesmo. Eu acho que isso é muito gostoso, isso é muito libertador. E todo esse papo de imagem pessoal é exatamente sobre isso, né? E eu acho que os dois tipos de reconhecimento, né? De se reconhecer enquanto você mesmo e se ver reconhecido pelo que você faz, né? Pelo que você entrega. Então, eu acho que são quem chega e diz, ah, eu não gosto de ser vista, eu não gosto de ser notada. Existem muitos caminhos a serem abertos por aí, porque nós somos seres humanos, a gente gosta de se reconhecer e a gente gosta de ser reconhecido. Sim. Então, não tem por que a gente se esconder ou usar isso como desculpa para não ocupar o espaço que a gente merece, né? E que a gente pode. E a questão do assunto da imagem é que primeiro a gente precisa aprofundar para depois encontrar soluções práticas. Não Uhum. adianta eu pensar em comprar primeiro para resolver alguma coisa. É legal eu pensar no que eu faço, para quem eu faço, como eu faço, e aí só depois a gente pensar em comprar. Então, ninguém sai comprando roupa por agora. Pensa, vamos analisar primeiro, e aí depois a gente reconhece os códigos e aí pode escolher o que é melhor para você. Ai, que legal. Bom, então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer quem acompanhou a gente até o final. Vou deixar todas as informações aqui na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify, e vocês vão conseguir achar a Fernanda e acompanhar ela, e enfim, e espero ter você em outros episódios aqui, Fer. Ótimo, vou estar sempre aberta, sempre que precisar, me coloca à disposição também, a tirar dúvidas, enfim, ela vai deixar todos os meus contatos aí, então quem quiser conversar mais sobre, estou à disposição. Maravilhosa. Muito obrigada, gente. Até a Obrigada a próxima. você. Até.